pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E eu tenho certeza que vocês já notaram que tem uma coisa de diferente hoje, que é o nosso cenário. Sim, estamos de lugar novo. E o projeto cresceu, a gente trocou de cenário e a ansiedade não aguentou esperar para a segunda temporada. E estamos aqui com esse painel cheio de frases que os nossos convidados trouxeram até agora. Então depois vão dando uma olhadinha com calma que eu tenho certeza que vocês vão se encontrar por aí. Mas hoje, para comemorar esse cenário novo, a gente trouxe dois convidados muito especiais. Convidados que vocês quase não estão acostumados por aqui. Os nossos co-hosts favoritos, Edson e Bernardo, sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, mais um dia, mais um podcast. É isso aí. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Hoje eu estou à distância, falando aqui de Belo Horizonte, mas estamos juntos. Tá de alma e coração, né? Que é o que importa. Alma e coração, estamos juntos. Então vamos lá, pessoal. O nosso episódio de hoje é super especial. Por quê? Quem está entrando nesse universo da reprodução humana, muitas vezes se preocupa com o profissional médico que vai te atender. Então você começa procurando pelo médico. Mas muitas vezes vocês não têm ideia da importância do laboratório do embriologista em todo o tratamento de reprodução humana. Depois que vocês entram nesse mundo, aí vocês descobrem que o embriologista vira o melhor amigo de vocês, né? É o dia inteiro conversando, atualizando sobre o que está acontecendo, aí começa a amar o embriologista. Mas até chegar lá, muitas vezes não olha para esse lado, né? Para essa importância. Exatamente, é muito difícil também atrelar isso ao caminho todo, porque reprodução é complexa, né? Então a gente fala que a gente tá do outro lado da cortina. Exato. Né? Então, desse outro lado da cortina, agora a gente vai falar um pouquinho, vai revelar aí bastante coisa para vocês. Bacana. Então, o nosso objetivo hoje é contar um pouco desse backstage, o que acontece ali atrás da cortina. E para começar, gente, eu queria tirar uma dúvida, que é a dúvida de muita gente. Quem é o embriologista? No sentido de como é a formação desse profissional? Porque vocês já contaram aqui pra gente que vocês fizeram uma formação de medicina veterinária e tudo mais. Todo embriologista é médico veterinário? Como é que funciona isso? Contem aí. Eu vou passar a bola para o Bernardo, que ele é médico veterinário e biomédico. Olha aí. É uma boa pergunta essa. A embriologia no Brasil ela não é uma profissão ainda regulamentada, vamos dizer assim. Então ela é considerada uma especialização. Então a gente tem vários profissionais da saúde que podem ser embriologistas. Certa vez a gente fez uma pesquisa pela Associação Brasileira de Embriologistas do Brasil e justamente para fazer um censo, né, para entender qual seria a maioria dos profissionais que atuam como embriologistas no Brasil, e a gente tem uma grande maioria aí são biomédicos, se não me engano cerca de 54% são biomédicos, em torno de 40% são biólogos, e temos farmacêuticos bioquímicos, temos médicos veterinários também atuando, mas basicamente são essas profissões que atuam hoje como embriologista aqui no Brasil. Que legal, isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Então não entende muito como é a formação. Legal a gente falar sobre isso. E agora, para tentar explicar um pouco o que acontece atrás da cortina, eu queria que a gente imaginasse um casal que está passando por um tratamento de fertilização in vitro, que eu acho que é o casal que faz um tratamento mais completo no sentido de laboratório, né? Para a gente poder explicar tudo. Então, esse casal que vai fazer um procedimento de fertilização in vitro, como funciona essa jornada dentro do laboratório? O casal chegou lá no laboratório. Como é que funciona tanto para o homem como para a mulher? Contem um pouquinho. Tá. É bem simples, na verdade é assim. Para ser bem prático, a gente vai falar, vamos fazer um fluxo do casal que acabou de tomar a decisão de tratar. Uhum. Levou os exames para o médico decidiu, falou assim, olha, vai ser fertilização in vitro. Caminho é FIV. Caminho é FIV. O que vai acontecer depois disso? O casal, geralmente, ele sai da clínica, marca-se a captação da paciente, ou seja, a captação dos óvulos. A gente faz toda aquela estimulação que a gente já conversou nos outros episódios. Exatamente, baseado na estimulação ovariana, no tamanho do folículo. Enquanto a mulher toma as agulhadas, né, o homem fica esperando para no dia coletar o sêmen. Então, já começa a ser mais difícil para a mulher desde o começo. É sempre, né? Mas o fluxo é muito simples. A hora que marcou a captação, os dois vão para a clínica ao mesmo tempo.
A mulher, ela vai para dentro da sala cirúrgica, ela se troca, vai para dentro da sala cirúrgica para fazer a captação dos óvulos. E aí tem, basicamente, a partir do momento que ela tem o primeiro óvulo lá na sala cirúrgica, uma enfermeira conversa com o marido e coloca o marido para coletar o sêmen, né? Se for casal homoafetivo masculino, aí são óvulos doados. Se for casal homoafetivo feminino, colhe-se o óvulo e aí descongela o sêmen, tá? É mais ou menos esse fluxo. Coletou o sêmen, aí tem todos os processos de segurança, tanto do óvulo quanto do sêmen. Então, coletou o sêmen, a andrologista pega esse sêmen, faz toda a documentação desse sêmen para provar que aquele marido ou que aquele parceiro é ele mesmo, que aquele sêmen é dele, e para fazer a mesma relação com os óvulos. Ou seja, dentro do prontuário, dentro do laboratório, eles também são tratados como um casal. Eles nunca são tratados separadamente. Eles são preparados separadamente, mas são tratados em conjunto. Então, sempre no laboratório é mandatório, como processo de segurança, ter dupla checagem, e a dupla checagem tem que ser sempre do nome do casal. Nunca do nome, sozinho, né? Nunca um nome só. Tá? É diferente quando você está fazendo uma preservação de fertilidade, que é só os óvulos, ou preservação de fertilidade masculina, que é só o sêmen. Depois disso, o sêmen é preparado, e basicamente tem várias técnicas de preparo, que a gente pode usar um podcast inteiro para falar das técnicas de preparo, mas basicamente é separar o espermatozoide móvel do imóvel, ou o vivo do morto. Isso vai para dentro do laboratório de fertilização in vitro, e aí o embriologista utiliza esse sêmen para fazer duas técnicas básicas. Ou ICSI, que é injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ou fertilização in vitro clássica, que é simplesmente colocar o espermatozoide em contato com o óvulo e deixar eles na incubadora durante um tempo para esperar a fertilização. Depois disso, a gente segue esses embriões, né? A gente avalia a fertilização no dia 1, a gente chama de dia 0, que é o dia da fertilização, o dia que a gente faz o procedimento. No dia 1, a gente avalia a fertilização, aí a gente vai avaliar esses embriões ou no dia 3 ou só no dia 5. E agora já tem até incubadoras que chamam time-lapse, são incubadoras que tiram fotos de 10 em 10 minutos do embrião, e a gente só vai avaliar esse embrião lá no final e vai conseguir avaliar todo o desenvolvimento desse embrião para escolher o melhor embrião para ser transferido ou para ser biopsiado. Chegou no final, no dia 5, geralmente, depende, tem gente que transfere no dia 3, tem gente que transfere no dia 2, tem gente que transfere no dia 5. E depois eu vou explicar o porquê que se faz isso. Uhum. Mas dentro do fluxo, depois do desenvolvimento embrionário, aí tem ou o congelamento desse embrião para o preparo do útero da paciente, e aí a gente pode explicar, né, Bernardo, depois o porquê que a gente prepara por que a gente congela esse embrião e prepara o útero, ou faz a transferência do embrião, ou seja, a partir do momento da captação, a paciente começa a tomar progesterona, e aí faz a transferência de embrião, ou no 3º ou no 5º dia, geralmente. Uma coisa interessante que você falou, e eu tive essa experiência, assim, né, de ficar um tempo no laboratório, eu fiquei muito impressionada. Claro que a gente sabe que é seguro, a gente entende que tem procedimentos de segurança, mas quando eu fiquei realmente no laboratório, eu fiquei impressionada, é quase um toque, né? A quantidade de procedimentos de dupla, tripla, quádrupla checagem e a segurança com que tudo acontece, assim. Fala um pouco pra gente, eu vou te contar a minha experiência. Quando eu fui passar um tempo, tive a oportunidade de ficar em alguns laboratórios, fazendo estágio, conhecendo um pouco mais, enfim. E eu percebi bastante diferença de um para outro, mas uma coisa que todos tinham em comum era, chegava-se super cedo, e alguém fazia avaliação de diversos parâmetros. Temperatura, pressão, oxigênio, não sei o quê. Eram várias checagens antes do dia começar. Conta um pouco pra gente essa questão de segurança do laboratório. Quais são esses parâmetros que vocês olham? Tem alguma temperatura específica que o sêmen tem que ficar, que o óvulo tem que ficar? Conta aí pra gente. Fala aí, Bernardo. Posso falar? Pode, claro. Falar um pouquinho. E aí eu queria pegar esse gancho, que é bem interessante essa sua pergunta, Amanda, e pegar um pouco do gancho que o Edson falou, né? Quando a gente fala ali, a gente prepara o espermatozoide, prepara o óvulo, é importante e é curioso até a gente fazer uma associação
que sempre na fertilização in vitro a gente tenta imitar tudo que acontece na natureza, né? Muitas vezes. Então, quando a gente fala de preparar o espermatozoide, a gente fala de uma seleção de espermatozoides que isso aconteceria no processo natural também, da migração, né? Da saída do espermatozoide do ejaculado, né? A penetração ali pelo canal cervical da mulher e a penetração dentro do útero, né? Do espermatozoide. Então, o espermatozoide vai nadando ali no útero e esse processo dele ir nadando até chegar na tuba uterina para encontrar o óvulo, ele vai passando por um processo de capacitação que a gente fala. Então, isso tudo a gente imita também no laboratório. Então, quando a gente fala de cultivo de embrião também, o meio de cultivo que eles ficam, né, vamos dizer assim, uma banheirinha lá, com todos os nutrientes que a célula precisa para se desenvolver, é baseada também na tuba uterina. Então, a gente sempre vai imitando. E não é diferente dessa sua pergunta. Então, a temperatura que a gente trabalha, né, as incubadoras que a gente tem no laboratório, elas fazem o papel do útero. Então, elas vão manter uma temperatura estável, e a gente trabalha com essa temperatura a 37 graus, que é uma temperatura aí fisiológica para cultivo celular, né? E a gente precisa também manter o pH dessa banheirinha que eu falei, com os nutrientes e tudo mais, que é um pH ideal. Então, a gente faz uma checagem do CO2 que faz a manutenção desse pH do meio de cultivo. Eu vou explicar então, o que é pH depois. Todo dia... O Edson ele é o tradutor. Mas todo dia a gente tem que fazer essa checagem, ver se o equipamento eletrônico, né, que é uma incubadora, ela está funcionando corretamente. Então, isso é essencial para boa qualidade, para manutenção da qualidade do laboratório. E todos os equipamentos que a gente utiliza no laboratório são feitas essa rotina de checagem. Então, não só as incubadoras, mas como todas as placas aquecidas que a gente vai manipular esses gametas, a gente também confere se a temperatura dela tá correta, os botijões de nitrogênio. Então, é sempre feita uma checagem prévia diária antes que a gente comece as rotinas no laboratório. Isso é muito legal, porque é assim mesmo, né? Não é só falado, não, gente. Era impressionante. Eu chegava todos os dias bem cedinho, né? Naquela época de estagiário, assim. Chegava bem cedinho, o pessoal do laboratório já tava lá loucamente anotando todas as temperaturas, a pressão, não sei o quê, em gráfico, assim. Todo mundo virginiano, certeza. Isso aí, na verdade, a gente fica até meio maluco, porque tem duas diferenças. Um chama controle de qualidade, que é o que o Bernardo acabou de colocar e que você viu, que é importantíssimo para você... para o desenvolvimento do embrião. Como que você garante que aquela temperatura está a 37 graus, que é a temperatura que o embrião fica? Você tem um termômetro, você não pode confiar só no seu equipamento, você tem que confiar num termômetro que foi aferido pelo Inmetro, onde, para uma empresa que está cadastrada no Inmetro, onde ele fala, esse termômetro está apto a medir 37 graus. E eu vou lá e meço a temperatura da minha incubadora. Isso chama controle de qualidade. Isso é controle de qualidade básico do laboratório. Tem um monte de série de outros controles de qualidade, que é um tema bastante complexo. Tem um outro controle, que é o controle de segurança. Como que eu garanto que esse embrião não vai ser trocado? Isso é uma angústia das pacientes. Elas têm pânico disso acontecer. Como que eu garanto que o sêmen não vai ser trocado ou que o óvulo não vai ser trocado quando eu tenho vários procedimentos no mesmo dia? E aí a gente já viu casos até de pacientes que têm medo de ter... Vai ter outro no mesmo dia que eu, vai ter, sabe? Isso é super comum. E aí é onde o embriologista tem que mais demonstrar o controle de segurança dentro do laboratório. Tem alguns procedimentos bastante efetivos, e aí a gente sabe que quanto maior a clínica, mais o procedimento de segurança tem que ser adotado. Por quê? Quando a clínica é pequena, faz 10 casos por mês, você é a única daquele dia, provavelmente. Vai ser muito difícil você ter outra pessoa no mesmo dia. Agora, quando você tem uma clínica grande, que tem 10 captações, 5 captações, 8 captações no dia, esse procedimento de segurança tem que ser levado muito a sério. E é aí que pode acontecer das notícias do Fantástico, de vez em quando, que parece lá nos Estados Unidos, trocaram lá. Então,
Que a gente aconselha? O primeiro conselho para um paciente é saber como que é feito o procedimento de segurança dentro da clínica, dentro do laboratório. Como é que eu sei que o meu embrião vai ser o meu embrião de fato? Que procedimentos vocês fazem para identificar o meu embrião lá e para me mostrar que aquele embrião não vai ser trocado com nenhuma paciente que estiver no mesmo dia que eu? Essa é a primeira pergunta que eu acho que o paciente deveria fazer para dentro de um laboratório, de uma clínica de reprodução assistida, né? E existe esse espaço, assim, para o paciente, por exemplo, chegar num laboratório e falar, poxa, eu queria saber como é que vocês fazem. Na prática, você acha que isso é algo factível? Sim. Ou você acha que isso é algo que a gente deveria estimular mais? Eu acho que assim, o que acontece hoje? Os laboratórios eles estão começando a centralizar os procedimentos. Por quê? Porque o laboratório é altamente tecnológico, ele é caro para montar, ele é muito complexo para montar. A gente fala que o inferno mora nos detalhes, né? Então, assim, são muitos detalhes, né? A gente chama, quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer as consultorias nos laboratórios, a gente divide, a gente separa em pontos críticos de controle. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente divide os pontos críticos e a gente subdivide esses pontos e a gente controla cada ponto crítico desse, né? E a segurança tem vários pontos críticos que a gente pode citar. Um ponto crítico básico que todo mundo fica com medo é a transferência de embrião. O médico está com medo, o embriologista está com medo, o paciente, então, nem se fala, né? Todo mundo naquela ansiedade. Por quê? Porque é um trabalho que foi feito, uma expectativa que foi colocada e um trabalho que foi feito durante 30 dias, pelo menos, porque tem levando em conta a primeira consulta, os exames, toda a investigação. Então, ou seja, são 30 dias no mínimo de expectativa para aquele momento, para aquele momento, que é um momento que vai demorar 15 minutos, 10 minutos no máximo. Sim. Então, como que a gente faz, por exemplo, numa clínica que atende muito paciente, que vai fazer muita transferência no dia? O embriologista, primeiro que os procedimentos têm que ser separados por horário. Nunca, em hipótese alguma, esses horários podem ser trocados. Por exemplo, chegou outra paciente antes, vamos fazer a outra antes. Então tem que prestar muita atenção nisso. O laboratório ele tem que controlar tudo isso através, porque erro humano existe, então não pode ter erro humano. Então você tem que fazer, além da dupla checagem, tripla checagem, quádrupla checagem, 1000 checagens, você tem que fazer barreira física. O que é barreira física? Por exemplo, na transferência de embrião, o embriologista sai do laboratório, vai até a sala de transferência e pega a assinatura do paciente, onde eu sei que o paciente que está na sala de transferência é o paciente que eu recebi o prontuário, que eu vou pegar o embrião dele dentro da incubadora. E aí, com a ficha do paciente assinada por ele, que ele está na sala de transferência, a ficha, o prontuário do paciente, que está com o embriologista, mais a placa identificada com os embriões do paciente, o embriologista ele faz a dupla checagem em cima desses 3. Então ele criou mais uma barreira de segurança para que ele impeça essa troca e saiba que aquele paciente que está dentro daquela sala é aquele paciente realmente. Isso acontece também, isso pode acontecer também, pode ser repetido também na coleta de sêmen, na coleta de óvulos e assim por diante. Então esse procedimento básico ele tem que ser feito, porque senão existe o risco sim de trocar. Né? Mas em laboratórios sérios, e pelo menos os que eu tive a oportunidade de vivenciar, isso era feito de uma forma bastante rigorosa, assim. Sim, isso é o maior medo, não é o maior medo só do paciente, isso é o maior medo isso acaba com a carreira de um médico, com acaba certeza. com a carreira de um embriologista. Assim, troca de embrião não pode ser um risco... Uma possibilidade. Admissível, não pode, né? Então, esse controle tem que ser muito rigoroso. Mas então, para quem está ouvindo, fiquem, claro, sempre procurem saber, né, desses mecanismos de checagem, mas fiquem tranquilas que em lugares sérios isso é muito bem protocolado e existem processos para que isso não aconteça, certo? Exatamente, por isso que a gente fala, o médico, eu já fiz muitas visitas com pacientes para mostrar como que é feito o controle de segurança, que é o que é mais importante. Controle de qualidade para o paciente, né? Controle de qualidade, o paciente não vai entender muito bem, né? Ele vai entender que precisa estar lá na temperatura, mas para ele está tudo certo. Agora, o controle de segurança
é importante mostrar o fluxo de segurança do laboratório e o paciente ir visitar. Tá bom, eu vou me tratar nesse laboratório. Doutor, posso ir lá fazer uma visita? Quero conhecer, legal. Quero conhecer. E o laboratório vai ficar feliz de atender esse paciente. Já tem pacientes, já tem concierges que fazem isso, que são pessoas que entendem do processo. Essa visita mesmo, né? Legal. Exatamente. Então já existe concierge, já existem laboratórios que têm concierges que fazem isso, ou mesmo o médico pode ir lá com o paciente e falar, olha, é assim que é feito, ou o embriologista de lá vai atender o paciente e vai falar, olha, é assim que é feito. Legal. E eu queria aproveitar um gancho do Edson, uma coisa que você falou, e eu acho que muitos pacientes não imaginam. Porque assim, às vezes fica a impressão de que o embriologista é um profissional técnico no sentido de que o médico fez a investigação, deu o diagnóstico, decidiu o protocolo, fez a estimulação, fez a coleta, foi para o laboratório e vocês vão lá fazer a fertilização, colocar o espermatozoide e acabou. E muitos pacientes não imaginam que a maioria dos casos são discutidos, né? Que o médico e o embriologista trabalham juntos na discussão do caso. E isso também é uma coisa legal da gente contar, que vocês estudam, né? Sabem o caso antes da paciente. Então, não é só uma decisão técnica de fazer uma fertilização, acompanhar um cultivo embrionário. Tudo é pensado antes. Conta um pouco pra gente como é esse preparo antes. Vocês leem o prontuário da paciente, conversam com o médico, como é que é? São várias experiências. Quer falar, Bernardo? Vou falar. Exatamente. Isso é bem interessante, Amanda. Porque, realmente, a hora que a gente vai preparar as coisas para o dia seguinte, né, no laboratório, a gente pega a pasta, a ficha ali da paciente e a gente vê o caso de cada paciente. E, geralmente, se essa paciente já tem um histórico de fertilização in vitro, de tentativas prévias, muitas vezes na minha rotina, eu gosto sempre de discutir os casos que não dão certo. Eu tenho uma discussão com o médico responsável dessa paciente, já prevendo qual que vai ser a estratégia que a gente vai mudar para a próxima tentativa. Então, a gente discute, olha, eu acho que na parte clínica a gente poderia tentar isso daqui, no laboratório a gente tentar essa outra forma. Então, a gente tem um protocolo padrão, geralmente todas as clínicas trabalham assim. Você tem um protocolo que ele vai atender ali, a grande maioria das pacientes, ele é funcional para elas. Só que a gente tem casos específicos, então a gente consegue individualizar os casos de pacientes que mudando algumas coisinhas. Então, um exemplo que a gente pode mudar é o intervalo de tempo entre a coleta do sêmen até a injeção do espermatozoide no óvulo. Então, se é um casal cujo homem tenha talvez uma fragmentação de DNA aumentada do espermatozoide, é interessante que a gente faça uma estratégia diferenciada para esse homem. Se na estratégia passada, essa paciente, a gente viu que essa fragmentação pode ter dado algum impacto, não ter produzido bons embriões, a gente pode sim sugerir para o médico orientar a paciente para uma estratégia diferenciada e um preparo diferenciado para ela também. Complementando o que o Bernardo colocou, que ele falou, vou pegar um gancho que ele falou de personalização do tratamento. Hoje em dia se fala muito em personalização do tratamento. E aí, como que você faz para personalizar o tratamento dentro do laboratório? O laboratório segue um protocolo. E aí você não pode mudar o protocolo, porque você gera um risco para o embrião se você mudar o protocolo. Então, o que a gente faz dentro do laboratório? A gente tem protocolos definidos para cada tipo de paciente. De situação, né? De situação, exatamente. Um exemplo que eu vou dar dentro do laboratório, que a gente já faz. E que a gente aconselha os laboratórios a fazerem. Tem alguns trabalhos que falam que se você cultivar os embriões todos em conjunto, vai melhorar o resultado. Depende do que ele secreta, né? É uma faca de dois gumes. Eu já aprendi isso com um bom embriologista, sabia? Alguém falou. Eu ouvi dizer. E tem protocolos que falam que não, que é melhor individual. O que acontece é assim, muitas vezes o embrião de uma paciente mais jovem, que tende a ter embriões melhores, que vão chegar mais a blastocisto, eles secretam mais fatores de crescimento. Isso ajuda os outros embriões, irmãos, que não iriam tão bem, a crescer melhor. Então, essa paciente a gente vai fazer em conjunto. Mas, por exemplo, uma paciente de 43 anos, que teve 6 óvulos, ou, igual hoje de manhã,
Uma paciente de 44 anos com 12 folículos. Provavelmente ela deve ter vai ter em torno de 10 óvulos. O ideal é a gente fazer cultivo separado, cultivo individual, e a partir do 3º dia de cultivo a gente avaliar a qualidade desses embriões e juntar os embriões bons, os irmãozinhos bons, e deixar os irmãozinhos ruins juntos em outra gota, ou seja, separar os bons dos ruins. Por quê? Porque o ruim, ele produz fatores que vão prejudicar os bons. Então, a gente tenta, dentro do laboratório, melhorar esse cultivo para que essas pacientes tenham mais chance e para que os embriões delas desenvolvam melhor. Essa é a personalização que a gente consegue fazer, uma das, né? Que a gente consegue fazer dentro do laboratório. Uma outra personalização que eu acho que o Bernardo colocou, que é com relação ao sêmen, de coletar um pouco mais cedo para quem tem aumento de fragmentação de DNA. Tudo dá para ser pedido previamente. Então, por exemplo, e eu sou muito a favor de vamos investigar para depois fazer. Sempre. Então, mesmo que o homem não tenha nada, tem o espermograma normal, ele pode ter uma alteração funcional. O que é uma alteração funcional? Uma fragmentação de DNA do espermatozoide, uma alteração de acrossoma, né, que vai impactar na fertilização. Então, em outras coisas, mas... Então, o que a gente pede sempre para todo clínico que estiver assistindo aqui, gente, peça os testes funcionais, peça o teste funcional. Porque o teste funcional, ele não vai só falar para a gente, tá fragmentado, não posso fazer nada. Ele muda a conduta dentro do laboratório, né? Exatamente, ele vai fazer com que o laboratório pense junto com o médico em como tratar esse paciente, como uma estratégia melhor para que esse casal consiga engravidar da primeira vez. Então, acho legal a gente falar isso, que mostra que a gente trabalha em conjunto, né? Porque senão, para a paciente, fica uma impressão de que é uma coisa totalmente separada. Que a gente faz até a coleta e vocês fazem após esse momento. E não é depois isso. o médico faz a transferência, tá tudo e acabou. certo. Exato. Não, é um trabalho super conjunto. Exatamente. E aproveitando que você falou de duas coisas. Uma, você falou de pontos críticos. Então, vamos tentar seguir esse raciocínio aí para tentar dar mais clareza para quem está ouvindo a gente. Beleza, a gente estava falando de uma paciente, de um casal que está fazendo uma FIV, certo? Então, fui lá, coletei os óvulos, fui lá, coletei o sêmen. Tá. Ok? Vamos partir para o primeiro momento, que seria a fertilização. Que pode ser por ICSI ou por FIV, como você falou. O que o laboratório pode fazer de bom e ruim, vamos dizer assim, para ajudar na questão da fertilização? O quanto depende... Você entendeu a pergunta? Quanto depende do laboratório e o quanto é realmente uma coisa biológica daquele paciente? O que eu quero dizer? A paciente que está ouvindo a gente hoje. Doutora, eu tive uma baixa taxa de fertilização. O quanto que a gente tem que pensar aí na influência do laboratório? Quer falar, Bernardo? Não, pode começar. Vamos inverter agora. Tá bom. Ele Vamos deixa lá. as polêmicas para você. Não, é porque ele é mais direto que eu. Bom, você me perguntou o seguinte, é culpa do laboratório porque não fertilizou direito? Eu não quis falar desse jeito, Edson. Pode ser culpa do laboratório? Gostei. Pode. Conta pra gente. Pode ser culpa do laboratório. Se o laboratório não está bem controlado, o que é um laboratório bem controlado? Que é o que o Bernardo colocou. Se não tem um controle de qualidade bem feito, temperatura das incubadoras, CO2 das incubadoras, oxigênio das incubadoras... placas aquecedoras, onde você manipula células em temperatura ideal. Pode acontecer de você ter meio de cultura dentro das especificações corretas, não é só dentro do prazo de validade, porque o meio de cultura ele é orgânico, ele estraga muito fácil, né? E no Brasil, a maioria dos meios de cultura no Brasil são importados, então a gente tem um problema com importação. A gente sabe que às vezes para na alfândega, essas coisas. Então a gente tem que ter esse controle. Todo laboratório tem que pedir para seus fornecedores o controle, o log de temperatura dos meios de cultura, para saber se não teve nenhuma alteração fora do laboratório que trouxe para dentro do laboratório e vai impactar no resultado, né? Mas o que a gente fala é o seguinte, quando você tem 50% de taxa de fertilização, geralmente, isso pode ser, e no mesmo dia
no outro paciente você teve 90%, que é o normal, isso pode ser devido à interação óvulo-espermatozoide. Não estou falando que o problema é do paciente em si, mas pode ser daquela onda folicular, daqueles oócitos, ou daquela coleta de sêmen, ou daquela onda, daquela espermatogênese. Então não dá para atribuir ao paciente uma, entre aspas, culpa, não dá para uma responsabilidade pela baixa taxa de fertilização. Mas a gente sabe que provavelmente o fundo é isso. Quando a gente tem 0% de fertilização, aí nós temos aí nós temos que investigar com uma lupa um pouco maior. Aí a gente vai repassar tudo dentro do laboratório e vai repassar todo o caso do paciente para entender se o que aconteceu aqui com o paciente, ou seja, o que o paciente deu para a gente, que são os gametas, tem uma qualidade suficiente ou estava com uma qualidade inferior, e o que o laboratório fez estava tudo dentro do conforme ou não. Por quê? Porque é uma soma de detalhes. E essa soma de detalhes que gera um resultado ruim. Então, é raro a gente ter falha de fertilização. Assim, deve dar 2%, 1% dos casos. Tá? Mas, toda vez que acontece, sempre é importante revisar tudo. E aí, lembra quando eu falei das clínicas menores que fazem menos e clínicas maiores que fazem mais? Se você faz pouco, né, você não tem tanto padrão para olhar. A vantagem de uma clínica pequena é com relação à segurança. Por quê? Porque eu sei que você é você só está você aqui nesse dia. Todos os embriologistas sabem o nome de todas as pacientes que são atendidas e conversa e vira amigo. Isso é uma vantagem. A desvantagem é que quando acontece alguma coisa desse tipo, você não tem uma outra comparando ali para falar assim, não, mas... Você pode demorar mais para detectar, né? Exatamente. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha as clínicas, elas acumularem os ciclos, e aí, para o paciente que está ouvindo a gente, é bom ele ter pacientes concomitantes, ou seja, pacientes que vão estar ali na mesma semana, em dias diferentes, e ele não vai saber nunca disso, mas o laboratório vai saber. É bom ter uma rotina do laboratório, um fluxo. Então, a gente sempre aconselha uma clínica que faz 5, 7 procedimentos por mês, para eles acumularem isso em uma semana, no mês. Para conseguir comparar mesmo, né, esses resultados. Exatamente, para conseguir comparar os resultados e para conseguir fazer com que o laboratório se prepare para esses ciclos dessa semana. Então, você consegue... Aí você pega um meio de cultura mais novo, porque você entra no calendário, tem um monte de fatores aí que influenciam, né? E aí, falando da parte que ajuda, por exemplo, supondo que... Agora eu tô tirando dúvida minha, já tô aqui, gente, né? Vou aproveitar. Supondo que eu tenho uma paciente que, de fato, tem uma taxa de fertilização menor, que a gente vê, por exemplo, em pacientes com SOP, né? Que por mais que elas tenham bastante óvulos, elas acabam fertilizando menos. Tem alguma coisa em laboratório que consiga capacitar, assim, alguma técnica que melhore um boost, assim? Para fertilização? Vários. Conta aí pra gente. Fala aí, Bernardo. Olha, eu queria só comentar antes, assim, essa é uma pergunta muito boa também, Amanda, mas só complementar antes um pouco do que o Edson falou também, que é importante lembrar que, embora o Edson tenha abordado a questão ali dos aspectos laboratoriais, a gente tem também vários fatores que influenciam. Então, assim, o Edson deu um panorama realmente muito técnico, né, sobre toda a parte laboratorial, mas é muito raro disso acontecer associado ao laboratório, né? Como a gente falou ali do começo, o embriologista é um profissional, né, muito virginiano, vamos dizer assim, muito metódico. Então, no laboratório a gente tem muito esses controles de qualidade, tudo mais, e a chance disso tudo acontecer, ela é muito baixa, tá? Associada a essas falhas de fertilizações, assim, por conta do laboratório, ela é muito baixa. Mas elas podem acontecer, inclusive, pelo estímulo ovariano, né? Então, eu sempre comento, assim, em aulas que eu dou, essas coisas assim, eu prestava serviço, eu atuava, assim, eu sempre trabalhei muito viajando no Brasil inteiro, prestando consultorias e serviço no Brasil inteiro. E é interessante que eu trabalhava num laboratório numa cidade, e lá eu tinha, sei lá, uma taxa média de 90% de fertilização. E aí, quando eu viajava para outra cidade,
aí eu tinha 82% de fertilização. Mas como que a mesma pessoa, o mesmo profissional embriologista, trabalhando teoricamente com os mesmos equipamentos, você tinha uma diferença dessa de taxa média, né, de fertilização. E aí eu mesmo comecei a investigar isso. Falei, por que minha taxa aqui está mais baixa do que a outra, né, do outro lugar? Aí eu fui ver, tinha diferença nos protocolos de estímulo ovariano que estavam sendo utilizados. Então a gente tem esse outro fator também, que é um fator aí clínico, né, associado, que pode influenciar, sim, na maturação desses óvulos e na fertilização deles. Agora, você falou, qual que foi a sua pergunta que eu me perdi aqui, sobre o boost nos óvulos, Eu é isso? perguntei, considerando uma paciente que já traz, né, um histórico de outros tratamentos, de uma fertilização um pouco inferior ao que a gente espera, se tem algum tipo de capacitação em laboratório, alguma técnica para a gente tentar melhorar um pouco essa taxa? Tá. Então, sempre que a gente pensa assim, em algum fator associado a esse, a gente tem que olhar para os gametas como um todo, né? Então, a gente tem que pensar na qualidade do óvulo ou na qualidade desse espermatozoide. A qualidade do óvulo, ela está muito associada ao estímulo ovariano que é feito, tá? Então, se de repente, numa estimulação prévia, ele não desenvolveu uma boa qualidade, ou vieram óvulos com uma pior qualidade, vale a pena, é uma das coisas que o laboratório discute com a clínica, né, com os médicos. A gente observa isso, anota, faz esse relato, e se realmente o caso dela não se desenvolve bem, a gente chega para o médico e fala, olha, a gente precisa mudar o estímulo ovariano dela, precisa mudar a medicação, porque tem pacientes que vão responder melhor a determinadas medicações do que outras, né? Então, isso associado também com a idade e tudo mais da paciente. Esse é um aspecto, então, por quê? Porque o óvulo, a gente tem uma estimativa aí que o óvulo é responsável por cerca de 90% da formação de um embrião está associada ao óvulo, da formação de um bom embrião, né? Então, 90% da responsabilidade, 95% está relacionado ao óvulo e apenas cerca de 5 a 10% estaria relacionado ao espermatozoide. Então, a gente observa, não, mas o óvulo veio de boa qualidade. Então, vamos olhar para onde? A gente vai olhar para o gameta masculino e vamos ver como que estava a qualidade desse espermatozoide. O que a gente pode fazer hoje, como o Edson falou também no começo? A gente tem várias técnicas de preparo seminal. Então, a gente tem técnicas que se utilizam de centrifugação, de lavagem desse sêmen com meios de cultivo específico, ou técnicas que a gente não utiliza nada. Então, pacientes que tendem a ter uma fragmentação de DNA mais aumentada, o ideal é que a gente manipule o mínimo possível essa amostra, e a gente tem técnicas de seleção que funcionam como se fosse uma peneira dessas de cozinha mesmo, vamos dizer assim, só que ela tem um diâmetro específico ali para o espermatozoide. Então, ela seleciona os espermatozoides que estão móveis, né, que eles conseguem passar nessa peneira e que tem o tamanho de cabeça ideal, ou seja, se ele for muito cabeçudo, ele vai ficar preso na peneira. Legal. Também de acordo com a morfologia do espermatozoide, essa é uma das técnicas de seleção. Tem mais alguma, Enzo, que eu não tenha falado? De seleção de espermatozoides são essas técnicas. Tem algumas que ainda não estão no Brasil, né? Por exemplo, cell sorting, que é feito por um citometria de fluxo, aí é uma coisa mais... Tem a parte de microchannel, né? Então, essas técnicas, mas assim, para você... É mais comum. Agora, para você turbinar os óvulos, por exemplo, tive um problema, meu marido é globozospérmico e a fertilização dele é 0. Pacientes globozospérmicos, fertilização é 0. Uhum. Aí a gente pode utilizar outras técnicas que são técnicas de ativação partenogenética. O que quer dizer isso? Ó, bruxaria. Agora ele foi longe, hein, Bernardo? A gente engana o óvulo. A gente engana o óvulo e fala pro óvulo, você foi fertilizado. Tem que vir com alguma dessas. Mas então, a gente bota cálcio lá dentro, a gente coloca um cálcio, chama calcionóforo, a gente coloca ele no meio que tem bastante cálcio. O óvulo, você injeta o espermatozoide lá dentro e o óvulo vai falar, opa, fui fertilizado. E ele vai. E aí, ele vai pegar as proteínas dele, vai desempacotar o DNA do espermatozoide, que está lá já, vai reprogramar o DNA dele e do espermatozoide e vai formar um embrião. Então dá para fazer isso.
Não é toda a clínica que faz, não é todo o laboratório que faz. Mas é possível. Mas a gente já tem até filhos disso, né? Então a gente já faz isso já. Tem algumas clínicas que podem fazer, que fazem, que tem essa técnica. Então, para pacientes que têm falhas de fertilização, existe esse subterfúgio. Assim como, por exemplo, para pacientes que está tudo parado. Tem gente que usa um outro mecanismo, aí, uma outra técnica, que é a utilização de pentoxifilina, por exemplo, que para estimular o espermatozoide a mexer a cauda e você descobrir qual está vivo. A gente, quem tem o laser, utiliza o laser para bater na cauda e ver se esse espermatozoide está vivo ou está morto. Então tem várias técnicas. Hiposmótico, que faz com que a cauda enrole. Então tem várias técnicas que a gente consegue descobrir se esse espermatozoide está vivo ou se está morto, ou que a gente consegue fazer com que esse óvulo consiga fertilizar, mesmo que seja, entre aspas, com uma técnica exógena, né? Com uma molécula exógena. Eu acho que o que fica de informação, né, para quem está ouvindo e assistindo a gente, é que o laboratório tem muita coisa para fazer, desde que exista essa interação clínica laboratorial. Né? Uma vez que sabe a indicação daquela paciente, a gente pode pensar juntos em estratégias para serem adotadas. E a evolução, fertilizou, ok. E a evolução para o tal do blastocisto, que todas as pacientes perguntam, quantos % do laboratório vai para blastocisto? Será que esse laboratório leva para blastocisto? É realmente uma coisa do laboratório ou é uma coisa mais individual de cada paciente? Vou responder. Posso responder? Vai. Na verdade, é assim. Antigamente, a gente submetia o embrião à pressão de seleção, que a gente chama, que a gente olhava no D3, às vezes a paciente tinha lá 4 embriões D3 no dia 3. E falava assim, nossa, vamos transferir, na época podia transferir até 4, né? Vamos transferir os 4 porque a gente não sabe qual que vai implantar. Não é porque a gente queria ter uma gravidez múltipla, é porque a gente não sabia qual ia implantar. Com a melhora no cultivo embrionário, a gente começou a selecionar melhor esses embriões em blastocisto. Por quê? Não é porque o embriologista escolhe, mas sim porque existe uma seleção natural, que a gente chama de pressão de seleção, que é uma pressão de seleção natural, onde os blastocistos são os embriões, entre aspas, mais aptos a implantar. Porque os D3 que não viraram blastocisto, eles não conseguiram chegar a blastocisto, portanto, eles não implantariam. Isso é uma vertente. Tá? Tem uma linha da ciência que segue assim. Por aí. Tem uma outra linha da ciência que fala o útero é o melhor ambiente. Então, se eu transferisse ele no dia 3 ou em blastocisto, tanto faz. E eu acredito que o útero é o melhor ambiente. Entretanto, para quem? Por que eu pergunto para quem? Porque quando você tem, por exemplo, 8 embriões, 10 embriões lá no laboratório, você olha aqueles 8 embriões e fala assim, tá, D3, eu vou transferir qual? Eu tenho 4, pelo menos, que a gente chama de top quality, são os melhores. Eu tenho esses 4 aqui que estão iguais, estão a mesma classificação. Qual desses 4? Você perde poder de seleção, né? Você perde poder de seleção. Então, o blastocisto, ele não é que ele engravida mais, ele não engravida mais. Ele encurta o tempo, né? Mas ele encurta o tempo de gravidez, ou seja, de chegar a uma gestação. Né? É isso, Bernardo? Com certeza, você falou bem, não vou nem complementar. E em relação à porcentagem, tem um número mágico do que a gente espera de uma porcentagem de blastocisto, em média? Ou é por idade, e aí? Eu uso 50%. Gente... Você é otimista, né? Assim, a gente tem a taxa média, né? Mas assim, dos embriões ali que a gente fertiliza, né? A gente hoje tem uma expectativa em torno de 50% de média para chegar até blastocisto. Aí ele chegou em blastocisto, beleza. Vamos congelar. Por algum motivo, a indicação daquela paciente foi congelamento. Como que é essa técnica de congelar? Como que se congela um embrião? Para paciente entender. Para paciente, vai. Vai lá, Bernardo, explica fácil. Então tá. Para paciente, deixa comigo. E se o Edson começar a falar, nós estamos perdidos. Brincadeira. Bom, esse congelamento
bem simples, assim, falando, como que consiste a técnica de congelamento. Qual que é o maior vilão aí do congelamento para todo mundo entender? Acho que todo mundo já deve ter esquecido uma garrafa de água ou a latinha de cerveja, de refrigerante no congelador. Você já esqueceu, Amanda? Eu já esqueci sempre. É que a Então, água, não muitas a vezes cerveja, tá? acontece. Ah, então tá. Mas muitas vezes acontece do que? A gente vai lá pegar aquela cerveja, água, o que aconteceu, a garrafa explodiu, né? E então, por que que acontece esse estouro, né, da garrafa? Por que que a garrafa explode? Porque a gente tem uma mudança na conformação da molécula, ah, do estado líquido, né, da água, para o estado sólido, né, para o estado de gelo. Então, essa molécula, ela muda, ela vira um hexágono, né? Então, sabe aquele filme da Frozen, que a gente vê os cristais de gelo Aham, as caindo, né, com estrelinhas. aquele formato das estrelinhas, as espículas e tudo mais. Então ele vira realmente aquele formato lá do Frozen, né? Então ele expande de tamanho, né? Então ela vira um hexágono e cria-se aquelas espículas também de gelo quando a água muda para o estado sólido. Então esse é o principal vilão do processo de congelamento. Então, o que consiste o congelamento para que seja um congelamento bem sucedido? A gente tem que retirar essa água da célula, tá? E depois, quando a gente for descongelar, a gente reidrata essa célula. Basicamente é isso. Nesse processo, que é tudo muito bem controlado, né, já é bem estabelecido, a gente usa uma solução também, falando assim, bem basicamente, com uma concentração muito alta, né? Então, a gente promove a desidratação dessa célula, colocando ela num meio que a gente chama de hipertônico, ou seja, ela tem uma alta concentração de açúcar. Então, por um processo de osmose, né, que a gente chama, a água sai da célula para tentar buscar o equilíbrio com o meio que ela está. Então a gente faz esse processo, isso acontece, então a gente retira essa água de dentro da célula e com isso a gente coloca soluções para dentro da célula, que são soluções crioprotetoras, que a gente fala, ou seja, que protegem a célula e conservam essa célula, tá, do frio do processo de congelamento. Basicamente, é isso, e esses óvulos ou embriões que a gente congela são colocados numa haste e são mergulhados, então, no nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Então, com isso, a gente consegue fazer um processo que chama vitrificação, que vai proteger essa célula e vai conseguir mantê-la armazenada aí por tempo indeterminado, até que a pessoa deseja utilizar essa célula. Sabe que eu vou complementar? Agora eu vou pegar ela, Bernardo. Lá Você já vai ele. colocou, Vai lá. você já colocou vodka no freezer? Eu? Jamais. Já. Congela? Não congela, nunca. Não congela. Por quê? Porque a temperatura para congelar o álcool, ela é menor, chama ponto de fusão, que a gente chama. Quem está aí ouvindo podcast, lembra da No vestibular. segundo colegial, primeiro colegial, agora é É ensino médio. ensino Não médio. entrega a sua idade, é. Exatamente, o meu era colegial. Então, as substâncias crioprotetoras são álcoois. É álcool. Então a gente praticamente embebeda a célula, Que embebeda o beleza. embrião, e aí depois joga ele lá no frio e Por isso que congela ele sobrevive, né? Que ele vai bêbado. Muito Exatamente, bom. exatamente. É isso que fica de mensagem. Gente, seguinte, então a gente contou um pouco para a paciente o que acontece do momento que ela chega, né? Tanto o casal, com o momento que eles chegam no laboratório, até o embrião ser congelado, certo? Certo. Mas como esse tema é meio denso, assim, né? Muita informação técnica, o que eu pensei? Vê se vocês concordam aí comigo. E aí, como tá ao vivo, vocês não podem discordar mesmo. O que vocês acham da gente dividir aí nosso assunto e a gente trazer em um segundo momento Parte 2. o que acontece quando a gente descongela esse embrião para o pessoal ter tempo de digerir tanta informação? Perfeito, podemos fazer. Bora, Bernardo? Bora, Então, claro. ó, já vai ficar aí, ó, tá registrado que vai ter parte 2 desse episódio, tá? E pra gente finalizar, então, o episódio de hoje, eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra paciente do que ela deveria procurar em um laboratório. Vocês que são aí referência, né, no sentido de consultoria, de qualidade de laboratório, o que vocês diriam que a paciente tem acesso para pesquisar? Quer falar, Bernardo? Parâmetros, enfim, o que vocês acham que é importante? Vou falar, sim.
E vou sugerir também para o tema do descongelamento a gente falar de biópsia embrionária. Sim, Dá para a gente com falar certeza, que bastante senão eles coisa. vão matar a gente. É isso aí. Bom, falar assim, primeira coisa que eu queria falar hoje, eu percebo com o avanço aí das mídias sociais, né, o embriologista conseguiu sair muitas vezes de trás do laboratório, e vocês hoje conseguem ter acesso a muitos embriologistas. Só que o embriologista, naquele mais raiz, vamos dizer assim, aliás, a grande maioria dos embriologistas não tem muito perfil de mídia social, tá? Por ser um profissional muitas vezes mais técnico e que está muito mais dedicado, focado no laboratório, ele muitas vezes não está na mídia social. E aí, não julgue o embriologista por conta disso. Esse é o recado principal que eu gostaria de passar. Tome muito cuidado com esses que são atores, que estão muito aí nas mídias sociais. Não julgue o embriologista por ele estar ou não na mídia social. Então, vá até o laboratório. Quando você passar na clínica, vá conhecê-lo pessoalmente. Olha no olho, né, da pessoa. Acho que daí que vem a maior confiança. E você pode perguntar, sim, como estão as taxas do laboratório, como estão as taxas da clínica, quais são os resultados da clínica, qual que é a média da taxa de fertilização daquele laboratório, há quanto tempo aquele profissional atua na área, né? Qual que é a formação dele, há quantos anos que ele já está lá, quantos anos que ele está nessa clínica, quantos anos que ele tem de mercado. Eu acho que isso vai te dar um panorama muito melhor do que muitas vezes você fala assim, esse cara é legal, esse cara fala umas coisas legais aqui na mídia social, né? Então, esse cara que muitas vezes não está na mídia social, ele tem uma capacidade técnica muito maior até às vezes do que outros que estejam. Tem um ditado que fala o seguinte: Lá vai, lá vai. pato voa, nada e anda. Faz 3 coisas, mas não faz nada direito, né? Não faz nada bem feito. Mas, pegando aí o gancho do Bernardo, é assim, e aí eu vou para um cômputo mais geral. Todo paciente que entra, que está procurando por um tratamento, ele vai atrás do currículo do médico. Sim. Ele vai atrás de saber local da clínica. Quem essa clínica atende? Ele faz essa pesquisa, né? Faz essa pesquisa. Faça essa pesquisa também com o laboratório. Faça essa pesquisa também com as pessoas que estão dentro do laboratório. Quando o Bernardo colocou anos de experiência, quem está ali no laboratório, chefiando o laboratório ou coordenando esse laboratório? Quem está mexendo nas suas células? Quem está mexendo com seus filhos? Porque são seus filhos que estão ali. Quem está cuidando deles? Né? A gente, quando vai pegar uma babá, a gente... Vê a ficha criminal. Ixi Maria, faz até, né? Levanta a capivara dela até, né? E a mesma coisa, levante a capivara do seu embriologista. Assim como você levanta a capivara do médico, levante a capivara do seu embriologista. Ou seja, vá atrás, porque 50% do negócio está na mão dele. É isso. E, muitas vezes, a gente não tem essa noção. O paciente está muito longe ainda do laboratório. Por quê? Porque o laboratório é uma caixa preta. Cuidado com as caixas pretas. E o que o Bernardo falou das mídias sociais, isso não serve só para embriologista, serve para tudo. Para qualquer profissional, né? Exatamente. Tem gente que é um ótimo comunicador, mas... não é um ótimo não profissional. É um ótimo no que ele se propõe a fazer, né? Não, que ele se propõe a fazer. Mas tem gente também que pode ser um ótimo comunicador e um ótimo profissional. Sem dúvida. Então o que a gente faz é o seguinte: como que você separa o joio do trigo? Olha um negócio que a gente chama de lastro. O que é o lastro? Lastro é o que vem atrás, ou seja, qual é o histórico desse embriologista? Qual a história dele? Quantos ciclos ele já tem, né? Isso de qualquer profissional, eu acho, né? Exatamente. Então, você pegar profissionais que têm tem profissionais que têm mais de 20 mil ciclos nas costas. Então, com alta qualidade. Tem profissionais que ainda estão começando no mercado que ainda não tem tudo isso, mas que podem ser bons profissionais. Assim como tem uns com 20 mil ciclos e que também não tem... Que são... Exatamente. Então, eu acho que é pesar essa questão, né? A experiência com a competência, com a comunicação, que seja também uma habilidade, vamos dizer assim, né? E aí vai uma dica. Olhem, se o embriologista está nos congressos,
se o embriologista está nos artigos científicos, se ele tem publicado nos congressos, se ele tem dentro da comunidade dele uma visibilidade importante, se esse embriologista tiver nesse meio, se ele é um profissional que está nesse meio, aí você não precisa nem olhar a mídia social. Dificilmente você vai errar, né? Ele pode ser um bom comunicador e um bom profissional. Sem dúvida. Agora, se ele está só na mídia social e não está nos seus pares, se ele não está ali no meio, desconfie, né? Pode estar comprando gato por lebre. Como neste podcast, que temos o quê? 2 co-hosts embriologistas maravilhosos aqui, pops nesse momento, podcasters. Mais ou menos. Mas estamos aprendendo, né, Bernardo? Estamos aprendendo. Tô aprendendo. De vez em quando a gente aparece em algum lugar. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente prometeu e vai ter o episódio 2. A gente vai falar sobre descongelamento, sobre biópsia do embrião, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito de saber. Então eles já estão convocadíssimos e teremos episódio 2, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback pra gente nas nossas redes, @Café in Vitro, tanto pelo Instagram como aqui pelo YouTube. A gente tá sempre de olho. E também escutem a gente no Spotify. Combinado? Então, um beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Nos vemos na parte 2. Obrigada, Bernardo. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Saudade de todos aí. Espero Até estar a em breve próxima. com vocês no estúdio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tudo tchau. de bom. Tchau, tchau.